Olá, queridos alunos do Ensino Fundamental. Eu sou a professora Lúcia Valentim. Sou a professora Laura. E estamos aqui para falar sobre esse tema que vem aí, transformando o nosso dia a dia, que é o tema coronavírus. E eu e a professora Laura, a gente vai explicar a importância desse afastamento social, né, professora? Vamos deixar bem claro que a gente não está num isolamento social, né? Nós estamos enfrentando um afastamento social que nesse momento ele é necessário. Isso. Então a gente vai começar iniciando o conceito do que é o vírus, Depois a gente vai desenvolvendo outras estratégias, a gente vai ensinar para vocês como é a forma de transmissão, como é a forma de prevenção também, E quem é esse vírus, né, Lúcia? Quem é esse vírus? A gente, claro que sente um pouco, porque a gente gosta de abraçar, de se cumprimentar, mas é um momento que a gente tem que ter esse afastamento, dar as mãos, professora? A gente precisa usar o álcool gel constantemente, a gente vai falando isso para vocês daqui para frente. Então vamos lá. Bom, professora Laura, vamos começar a nossa aula de ciências. O tema é coronavírus e a gente vai então para o conceito do que é o corona. Aí você vê uma imagem, tá, turminha, foi retirado do jornal da USP. Então essa é uma micrografia do vírus. E por que chama coronavírus? Porque ele tem o desenho dele, o formato dele é como se fosse uma coroa, tivesse uma coroa ao seu redor. Então por isso que eles denominaram coronavírus. E essa imagem que foi colocada aí do vírus Danger significa o símbolo de material biológico. E a gente, querendo ou não, professora, nós temos esse, as pessoas que estão contaminadas têm esse material biológico dentro delas, né? Correto, Lúcia. Inclusive o coronavírus, ele é um vírus de RO 2 até 2.5. O que é um RO? O RO é a capacidade que o vírus tem de infectar uma outra pessoa. É como se cada pessoa infectada pelo coronavírus tem a capacidade de infectar de 2 a 2 pessoas e meia. Ou classe, ninguém vai dividir uma pessoa ao meio, Isso aqui é um dado estatístico. Então, cada pessoa infectada pelo coronavírus tem a capacidade de infectar mais 2 a 2 e meia. Então, a cada 2 pessoas, 5 são infectadas. Nós temos vírus que tem um RO bem superior a esse. O vírus do sarampo, por exemplo, tem um RO de 18, O vírus da dengue de 16 a 18. Então isso quer dizer que cada pessoa infectada com o vírus do sarampo infecta mais 18. Mas, se é assim, por que paralisou a aula se ele é um vírus que infecta 2 pessoas, enquanto o do sarampo tem a capacidade de infectar 18 pessoas? É porque ele compensa, Lúcia, essas 2 pessoas, esse dado estatístico de infectar somente 2 pessoas pela velocidade que ele infecta. Sim. Então ele tem uma velocidade de transmissão muito grande. E daí a pandemia. Ele infecta muito mais rapidamente do que o vírus do sarampo, da catapora, da própria dengue, que infectam 18 a 16 pessoas, mas esses vírus, eles infectam de uma maneira mais lenta. Sim. E mesmo porque para essas outras doenças a gente já tem vacina. E tomara, que a gente consiga ter o mais rápido possível a vacina aí para a gente acabar com essa situação que vem acontecendo. E aí, professora, para a gente conceitualizar, para o aluno, o que é o vírus, Então, assim, ele é só visto por meio de microscópio, tá? Ele é uma célula? Não, ele não é uma célula, mas ele precisa da célula para viver. Então, ele é basicamente, constituído por DNA e RNA, que a gente já falou para vocês, que é um material genético, são as características dele. E o que acontece? Ele é envolvido por proteína. Por que a gente precisa explicar isso para vocês? Porque de repente você pode achar que o vírus é uma célula e ele não é, professora? Não, o vírus, na verdade, segundo a teoria celular, a gente começa, o foco da teoria celular diz que todo ser vivo é formado por célula, exceto o senhor vírus. O vírus, ele é acelular. O que significa ser acelular? Não tem célula. O prefixo a ou ana em biologia significa não. Então, ele é um vírus, ele é acelular, ele não tem célula.
Porém, ele é considerado um ser vivo porque ele se reproduz. E para se reproduzir, o vírus tem que estar dentro de uma célula. Então, a biologia diz assim: vírus é um hospedeiro intracelular obrigatório, porque ele tem que habitar dentro de uma célula para poder se reproduzir. E ainda ele pega carona no processo de divisão celular. Cada vez que uma célula se divide, Lúcia, ele se divide junto. E daí a forma de transmissão, né? Se você tem uma carga viral hoje do coronavírus, ele vai se multiplicando dentro de você. E quais são, né, professora, os locais aonde ele gosta, né, de se alojar? Esse tipo de vírus ele é resistente a vários tipos de ambientes. Ele sobrevive bem no ar, ele sobrevive bem em superfícies metálicas. Isso não quer dizer que ele está tendo uma função. Ele está no modo letárgico, ele está no modo de stand-by. Mas porque a atividade mesmo ele só vai ter quando ele habitar uma célula. E ele gosta bastante, né, de atuar, ele vem atuando, na verdade, no nosso sistema respiratório, que a gente sabe, né, a gente vê aí cotidianamente a forma os sintomas, né, então ele vai afetar pulmão, ele vai te deixar com coriza, entre outros sintomas. Mas o importante é que você saiba que o vírus, ele precisa estar na célula para se multiplicar. E aí vamos falar um pouquinho da transmissão do corona especificamente, né? Gotículas de saliva. Então, se você espirra e você não se protege com lenço, se você tosse, né? Então é importante que você esteja a 1 metro, né? A mais de 1 metro de distância das pessoas. Se você tem aí o acúmulo de catarro, né? O contato pessoal, como o toque ao aperto de mão, isso a gente não pode fazer. Por quê? Porque se sua mão está contaminada, você vai passando isso de um para o outro, né? Contato com objetos e superfície. Então, se você está utilizando ali seu talher, né? Evite compartilhar garrafinhas d'água, entre outros objetos também. Evitar a mão na boca, nos olhos, ou seja, são áreas, né, professora? Áreas úmidas, né? Ele gosta de viver em áreas quando úmidas. a gente fala de transmissão, e aí a gente tem que parar para falar da paralisação, né, momentânea de aula, enfim, vamos pensar na escola, no colégio DESA, como uma mini sociedade, né? Então eu tenho uma aglomeração de crianças no pátio, eu tenho uma aglomeração de crianças numa sala de aula, nós trabalhamos com 30 crianças, então fica todo mundo juntinho. Então a capacidade de transmissão desse vírus, que é de 2.0 a 2.5, como é que fica? Cada criança infectada vai infectar no pátio mais 2. Essas 2, mais 4. Essas 4, 8. E assim a gente vai numa PG, né? Os professores de matemática vão falar com mais propriedade sobre isso. Mas essa multiplicação de indivíduos contaminados. Aí essa mini sociedade DESA, pátio ou sala de aula, saem daqui e vão para suas casas. Exatamente. E ali tem o irmãozinho, o papai, a mamãe, o vovô e a vovó, e a contaminação ela começa a explodir dentro de uma sociedade um pouquinho maior chamada bairro, né? E dali para contaminar uma cidade é um prazo muito curto. E essa é a importância, né? A gente está fazendo então essas aulas aí, mesmo a gente não estando presente, nós estamos aqui fazendo as aulas à distância, levando, né, para você as informações, e é esse motivo pelo qual a gente não pode estar tendo aula hoje, né? Para a gente evitar que o vírus, a gente não tem que dar moradia para ele, a gente não tem que alimentar esse vírus para sua reprodução. Observem abaixo no slide, gente, todos os slides aí, você vai ter um link para você acessar se você quiser maiores informações sobre o que a gente está falando. E aí, professora, tem a prevenção, né? Como que a gente pode prevenir aí, falando um pouquinho? Eu acho engraçado quando falam que a gente tem que seguir normas de segurança, né? E a primeira norma de segurança seria lavar a mão. Lavar a mão é um hábito de higiene básico. Independente de vírus, de crise viral, enfim, lavar a mão não deveria ser colocado como norma de segurança, e sim como um item de higiene básica. Por quê? Na verdade, 90% das nossas doenças seriam evitadas com um simples lavar de mãos. E o álcool gel?
Gente, se você tem o álcool gel, beleza, você passa o álcool gel. O álcool gel agora subiu de preço de maneira estúpida, custava R$7, está custando 27. Mas se você não tiver o álcool gel e tiver um sabãozinho de coco na sua casa, você faz a asepsia da sua mão. 90 a 99%, tem médicos infectologistas que dizem que de 90 a 99% das doenças virais, elas são aniquiladas com um simples lavar de mãos. Então a primeira regra de segurança, né, protocolo de segurança, seria lavar a mão. O segundo, manter aí uma distância de 1 metro, 1,5 metro entre as pessoas, né, evitar aglomeração. Lembrando vocês que ninguém está de férias. Nós não estamos de férias, vocês não estão de férias. Nós estamos simplesmente afastados temporariamente porque isso é preciso nesse momento. Então não adianta a gente se privar das aulas presenciais e você marcar um cinema com o seu coleguinha. Exatamente. Não adianta você marcar que vai tomar um lanche na praça de alimentação. Não adianta você trazer a sua turminha para casa. Isso não são férias, isso chama-se afastamento social, para que a gente não entre em isolamento. Por que países da Europa entraram em isolamento? Porque não obedeceram esse prevenir e não tiveram medidas de prevenção. Eles tomaram as medidas de prevenção tardiamente. E aí contaminou-se um país inteiro, que hoje se encontra isolado. O mundo, né? O mundo inteiro. E aí a gente vai colocar no próximo slide essa imagem das aglomerações, né? Vejam que existem linhas que ligam esses círculos, né? Ou seja, nós estamos interligados. Quando a gente fala em conexão, a gente não está falando só em conexão de informática, né? Da tecnologia. A gente está conectado no nosso dia a dia através do aperto de mão, de você estar falando, né? Ou seja, a sua saliva está ali trabalhando, você está podendo transmitir, também pegar o coronavírus, ou seja, ou qualquer outro tipo de doença. E então a gente tem que evitar aglomerações. O que a gente vê hoje, né, professora, é que as pessoas ainda estão indo aos comércios, comprar coisas, shopping, cinemas. Então a gente precisa tomar uma decisão importante para que nosso dia a dia possa se retomar normalmente. Eu acho, Lúcia, que 2 palavras nesse momento elas são bem pertinentes: responsabilidade e prudência. Exatamente. Então a gente tem que ser responsável. Eu sou responsável por você, você é responsável para comigo, e prudência. Acabou o leite, eu tenho que comprar o leite, já aproveito, compro as outras coisinhas e volto para minha casa, isso, né? Sem esse oba-oba, né? Não vou sair para tomar um lanche fora. Não é o momento de você sair para tomar lanche fora. Você faz o seu lanchinho dentro da sua casa. Porque o vírus não está escrito em você. Olha, não, eu tenho tem letras de neon, né? Indicando carga viral. Então eu acho que essas 2 palavrinhas, responsabilidade e prudência, eu acho que a gente tem que deixar bem claro, né? É verdade. Aí no próximo slide a gente colocou aqui, foi uma reportagem, né, que saiu recentemente, no dia 15, sobre aglomerações nas praias, né? Então assim, gente, depois, sabendo de todas essas situações que nós estamos vivendo, né, a gente está aí, esse vírus vem causando impacto mundial e as pessoas ainda acreditam que não precisam se preocupar e estão ainda com aquele perfil, né, com aquela emoção de férias, de praia, como se nada tivesse acontecendo. Então vamos observar essa imagem aí. Quantas pessoas que estão próximas umas das outras, compartilhando alimento, compartilhando garrafa d'água, cerveja, o que for, né, cumprimento. Então, gente, isso é muito perigoso. Evitem o máximo aglomerações para que esse vírus não possa se alastrar muito mais. Eu acho interessante que as medidas preventivas, elas geralmente causam pânico, né? Parece que, nossa, todo mundo tem que ficar trancado em casa. Mas ela hoje se faz necessária. A medida preventiva hoje, ela se faz necessária. O que é prevenção hoje não é causa amanhã. Né? Então a gente tem que se prevenir sim, tem que ficar em casinha sim. Ontem eu vi as praias do Rio de Janeiro, a polícia chegando na praia e mandando o carioca de volta para casa. Sim. Gente, vou bater na mesma tecla. Ninguém está de férias. E ninguém está suscetível a não pegar o vírus, né? Então aqui a gente colocou uma imagem da escola, né? Porque já que a gente está falando aqui do fato das escolas estarem aí, né? Sem aula, mas a gente continua trabalhando. Eu sempre falo, nós somos agentes transformadores. Então você que está em casa, a gente fala para os alunos, né?
Vamos transformar o mundo, então vamos ser agentes participativos e vamos colaborar com todo esse comportamento que a gente tem que ter para evitar a proliferação. Então aí na escola você vê, por que a gente não pode estar junto? Ó, sala de aula, ambiente fechado, um aluninho perto do outro, você vai compartilhar material, às vezes o aluno vai espirrar. Então tudo isso, a escola, né, falando aqui também especificamente do colégio, a gente está fazendo todo um trabalho para evitar, né, para que a gente possa, quanto antes, voltar na sala de aula e viver normalmente. Inclusive isso é cidadania, né? Exatamente. Exercício da cidadania. É. E temos aqui, para você no próximo slide, os links, caso você tenha, né, queira se aprofundar nas informações. E especificamente, falando aí esse coronavírus saúde.gov.br, ali tem animações, vídeos, né, se você quiser ver. E eu coloquei também o link da nossa cidade, porque ali, né, a prefeitura vem colocando as informações sobre como está acontecendo o comportamento aqui, o que a gente tem que evitar. E é isso, né, professora? Hoje eu tenho, assim, muito orgulho de ser bióloga, sabe? A gente, né, poder falar sobre esse ser, que é o mesmo, porque nós temos vírus que são, como que eu posso dizer? Nós temos vírus próprio de nós, como os animais, sim, né, sim. e tal. Mas, e a gente poder levar essa informação De maneira um pouquinho mais precisa, inclusive para os nossos alunos, porque vocês também aí em casa também são agentes transformadores. Vocês vão levar essas informações para a família de vocês. E a importância do estudo, a importância da escola, a importância do conhecimento, porque o que você está aprendendo aqui você vai perpetuar para as outras pessoas, né? Então, saber que hoje se existem cientistas, qualquer disciplina, né, historiadores que agora estão aí, né, buscando informações do que aconteceu no passado para trazer novidades e transformações para esse presente que está acontecendo aqui agora, todas as profissões são importantes e elas surgiram da onde? Da escola, não é? Inclusive, uma análise histórica sobre as pandemias é o que vai nos fazer resolver esta pandemia. Exatamente. São análises de peste negra, gripe espanhola, né? Então, são análises que foram feitas no passado e que estão ajudando os cientistas da era moderna, Sim. da era tecnológica, a resolver o problema do coronavírus. Eu vou um pouquinho mais longe, Lúcia. Eu acho que no álcool gel, as pessoas também tinham que adicionar compaixão e fraternidade. Sim. Que é para o álcool gel ser bem eficiente, né? E não esquecer que a sua atitude pode ter consequências sobre a minha pessoa, assim como a minha atitude também pode se refletir em você. Sim. Então sejamos responsáveis e prudentes. E convidar os pais, né, os familiares também, você aluno que está escutando, né, essas informações, peça também para os pais ouvirem, os avós, né, como a gente vai estar em casa, né, todo mundo reunido, então reúna a família, leiam os bons livros, busquem informações, né, para quando a gente voltar aí, se Deus quiser, a gente vai estar contando as novidades e é um momento de reflexão, né, e eu coloquei, professora, as formiguinhas aí, né, unidas, porque a gente sabe que a gente vive num sistema de trocas, né? Sim. A natureza, ela é perfeita. E eu não coloquei pessoas unidas, porque geralmente as imagens elas vêm aí umas segurando nas mãos das outras e a gente nesse momento não pode, né? Mas as formiguinhas é o que ensina, que a gente tem que fazer nosso trabalho de formiguinha, que é cada um fazendo a sua parte. Isso não é brincadeira, isso é uma coisa séria. Se você ficar na sua casa, se você manter higiene, evitar aglomerações, você já vai estar fazendo a sua parte, porque isso não vai impactar na nossa saúde pública, que já é defasada, né? Se a gente não tomar cuidado, vai piorar. E tem que pensar nas pessoas que estão mais suscetíveis, que a gente esqueceu de falar, né, professora? São os idosos, né? Por que idoso é mais suscetível a manifestar o coronavírus? Simplesmente porque o mecanismo dele de imunidade é mais lento. É por isso, é uma coisa até que natural para o idoso. O mecanismo dele de imunidade, ele é um pouco mais lento. E nessa lentidão, a doença se manifesta. Não é que o idoso não tem imunidade, não, ele tem. Só que a resposta dessa imunidade vem numa velocidade um pouquinho aquém. Sim. E nesse aquém,
a doença pode se manifestar. E existem as outras pessoas também, né? As pessoas que têm câncer, né? Sim, que também tem uma baixa imunidade Isso, por conta do próprio tratamento que fez, né? Então tem algumas patologias aí, pessoas que têm bronquite, enfim, tem uma relação aí que o Ministério da Saúde, junto com as secretarias da saúde, colocam à disposição de todo mundo, para todo mundo estar dando uma olhadinha nas pessoas que são mais vulneráveis a isso. Sim. Mas, de maneira geral, todos somos. Sim. Não tá ninguém fora dessa. É verdade. Todos somos. Então é isso, gente. Então hashtag eu fiz minha parte. Será que você fez a sua? Vamos lá, né? Então, gente, nós agradecemos, né, por vocês estarem aí ouvindo esse vídeo, assistindo, vendo a nossa parte, que a gente está aqui, né, fazendo de um tudo para que vocês se mantenham informados. E não se esqueçam, nós somos agentes transformadores. Nós somos estudantes constantes na vida, na escola, então vamos ajudar uns aos outros e levar tantas informações que a gente e outros professores também vão passar para vocês. Exatamente. Além de sermos agentes transformadores, nós somos IDESA. É verdade. E a filosofia do IDESA é essa. A gente só está afastado um pouquinho, mas está juntinho de vocês. Um beijo enorme no coração de todos e até breve com interação pelo portal.